Silêncio. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque, estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestido da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir, porquanto temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite oportuna, eu quero, com a graça de Deus, falar-lhes sobre o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Repito, o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Terceira vez, o desígnio e efeito das aflições. As coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Igreja do Senhor, o texto em apreço fala sobre o desígnio e efeito das aflições. Quando falamos de desígnio na linguagem bíblica, é propósito. As aflições, ela tem uma função, a função de ensinar, a função de corrigir ou de fortalecer. Por exemplo, no Salmo 119 é dito pelo salmista: antes de ser afligido andava errado, mas agora guardo a tua lei. Ele diz: mas para mim foi bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. Então vejamos bem, as aflições, ela tem a função de ensinar, corrigir e também nos fortalecer. Queridos, são vistas como instrumentos que moldam o nosso caráter e nos aproximam da pessoa de Cristo e também de valores maiores e mais elevados. Efeitos. A Bíblia diz nesse texto que os efeitos, eles produzem paciência, humildade e esperança. Embora às vezes as aflições, e quase que sempre, elas nos causam dor por um momento, elas podem resultar também em crescimento espiritual e em maturidade cristã interiorizada. Continuando, as coisas visíveis, elas, à luz do texto, elas se contrapõem ou são contrapostas às invisíveis. As coisas visíveis, aquilo que é visto, é palpável, é vislumbrado, é menos elevado, menos importante, insignificante em detrimento das coisas que são invisíveis e que um dia nós haveremos viver, experimentar e os nossos pés palmearão. Elas são contrapostas ou são diferentes e inferiores. Sim, meus amados e queridos irmãos, as coisas visíveis diz respeito àquilo que é temporário,
aquilo que é passageiro, aquilo que é superfluo, aquilo que é material e que passa tão rápido, aquilo que pode se tocar, como por exemplo os bens desta natureza, os bens desse lado da vida, os status sociais e as coisas circunstantes da vida. Mas o texto também fala de coisas invisíveis, de coisas que não podem ser em um momento vislumbradas, vistas, palmeadas e apalpáveis. Sim, as coisas invisíveis, elas são, meus amados irmãos, enquanto as coisas visíveis, elas são temporárias, materiais, passageiras, aquilo que se pode tocar, como os bens, estados sociais e circunstâncias. As invisíveis, a Bíblia diz que elas são eternas. A Bíblia diz que elas são espirituais. A Bíblia diz que elas são duradouras. Isso diz respeito a valores, diz respeito à fé, à virtude e melhor, à dimensão espiritual que nós haveremos de ver e experimentar. Porque quando falamos de eternidade, meus amados irmãos, não estamos falando só de um tempo infinito, um tempo sem fim, mas estamos falando em uma qualidade de vida indescritível, uma qualidade de vida que não pode ser descrita, meus amados e queridos irmãos. Pense neste momento comigo, toda aflição, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda calúnia, tudo aquilo que você já viveu, já experimentou, se contrapõe, não pode comparar, não tem como comparar com o peso da glória que em nós há de ser revelada. Pense agora no melhor momento que você já viveu, já experienciou até hoje, na maior e melhor alegria. Pense no maior e melhor sonho realizado. Pense comigo, pense outra vez, pense mais uma vez, pense a terceira vez. Tudo isso é insignificante, irrelevante. Casa, mobília, carro, sucesso, fama, nome, renome, se contrapõem ou não se compara com a glória que nós há de ser revelada. Não há. O apóstolo Paulo chegou a dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração, são as coisas que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não tem como descrever, ainda que passássemos a noite tentando entender e compreender, mas o gozo do céu, a alegria do céu, o prazer do céu, a felicidade do céu, a qualidade de vida do céu é impensável, é invisível, é indescritível, é indelével, mas em breve, como Ele é, o veremos e seremos como Ele. Tudo aqui vai passar, vai acabar, meus amados e queridos irmãos. Então, querido, quando a aflição vir, a luta vir, que sempre farão parte da nossa vida terrena. É mentira quando alguém diz que com Cristo é parar de sofrer. É uma mudança de sofrimento, porque agora sofremos as aflições de Cristo, trazendo no nosso corpo as suas marcas. Mas todo esse sofrimento, quando ele vier, quando ele bater na sua porta, pense na glória que em você, que em mim, que em nós há de ser revelada. Tudo aqui passa, tudo aqui é passageiro, e passa tão rápido, e passa tão de repente. Esses dias eu conversava com os irmãos que quando eu era, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, o meu maior sonho com relação à pessoa, à minha identidade, era completar a idade de 18 anos. Com vantagem, me arrependo. Eu queria ainda ser hoje uma criança, um adolescente, um pré-adolescente ou um jovem, mas irmãos, passa tão de repente. Cheguei aos 18 e quando pensei que não, já cheguei aos 48 anos de vida. Mas é bom a gente viver cada dia, cada ano, cada momento dentro da perspectiva da vontade de Deus. Aqui passa, aqui é rápido. Irmãos, se perguntarmos ao homem mais velho aqui da nossa região na atualidade, o irmão Bernardino, que já está com mais de 100 anos de idade, ele diz: rapaz, um dia desse eu era criança, um dia desse eu era um adolescente, um dia desse eu era um jovem. Rapaz, como passou de repente, como passou rápido. E passa, irmãos, até os que chegam ao centenário, até os que passam do centenário. Mas uma coisa é certa: quando atravessarmos esse teto, quando atravessarmos essas nuvens, quando romper aquilo que é visível, palpável, nós estaremos em um lugar de glória eternamente com o Senhor. Lá é bem melhor. Todos nós enfrentamos aflições, todos nós enfrentamos dores, todos nós enfrentamos perdas, infelizmente, enfermidades, injustiças. Mas, meus irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo este texto, inspirado pelo Espírito Santo, ele mostra que as aflições
elas não são sem propósito. Não, querido, não, querida. Elas têm um desígnio divino e produzem efeitos eternos. Sim, é verdade. O contraste central desse texto é entre o invisível, o temporário, e o invisível, o eterno. Sim, esse texto ele faz um contraste entre o que é visível ou temporal e o que é invisível ou atemporal, eterno no céu. Ilustro aqui para os irmãos entenderem. Imagine comigo agora um escultor que está trabalhando uma pedra bruta. Se a pedra ela tivesse emoções, sentimentos e sentisse dores tanto quanto nós, ela percebia que o processo é doloroso, sim, mas o resultado é uma obra-prima. É verdade, meus irmãos? Assim são as aflições. Deus nos lapida e nos revela a sua glória celestial. Sim, e em primeiro lugar, eu quero falar um pouco com os senhores e senhoras sobre o desígnio e das aflições, conforme os versículos 16 e 17.